o que eu estava falando anteriormente, a questão do Fibo, é uma coisa que eu gosto muito, que eu uso muito Fibo para fazer minha entrada e saída, e até mais cedo o Silva estava falando da questão do 100%, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, buscar reversões em 100% de Fibo. E também confluência. Eu li um livro um tempo atrás chamado da Caroline Baldwin, eu não sei se eu estou pronunciando o nome dela correto, mas é uma mulher que ela é considerada aqui nos Estados Unidos muito foda em Fibo. E tem uma coisa que ela fala que eu gosto muito, são as confluências de Fibo. Posso até te mostrar. Se você traçar um Fibo do início do dia, essa pernada de alta, do início do dia para cima. Calma aí que eu vou traçar agora para a galera ver. Deixa eu pegar aqui o gráfico mais limpo de todos. Uhum. Atrapalha esses números aqui o contador de Kendall ou tá de boa? Tá de boa. Tá bom. Então vamos lá, vamos traçar a fibra da mínima do dia até onde? É, até máximo, aí onde está, beleza. Você tem todas Beleza. as retrações, onde o preço pode ir, etc, né? Certo. Aí legal. Por exemplo, eu fiz essa entradinha aí nesse GBI, como o pessoal chama, né? Mas eu enxergo esse GBI como um pivôzinho pequeno, né? Porque se você pular para um trampo gráfico menor, por exemplo, 1 minuto, alguma coisa, você vai ver que ele se formou um pivô lá Calma, e mas calma. Vamos mais devagar para o pessoal acompanhar. Me mostra aqui pelo número do Kendall o que você está falando. é Qual o GBI? o Kendo 24 e 25 lá em cima. Ah, legal. Então, quando formou esse GBI aqui, Uhum. o que você fez? Nada, estava só acompanhando. Só estava acompanhando. Aí eu pulei para um gráfico menor, eu vi que ele estava rompendo. E, geralmente eu olho 1 minuto. Eu falei assim, Tá. legal, no 1 minuto ele formou um pivôzinho. Se você for lá, você vai falar assim, legal, ele Eu formou um acabei de pivôzinho aqui. colocar num minuto. Num minuto seria aqui, quando ele beliscou, voltou e começou a romper para fazer o É, pivô de baixo. não, seria nessa barra 128 até 124, seria o processo de retorno dele daquele GB lá nos 5 Ah, isso aí, minutos. quando ele voltou aqui. Aí você começa a olhar e fala assim, legal, ele está formando um micro pivô num minuto. Aí, Certo. legal, eu continuo acompanhando. Quando ele rompeu, eu fiz minha entrada quer dizer, eu fiz a minha entrada pelo 1 minuto, porque eu estava olhando os dois gráficos ao mesmo tempo, Ó, 5 e 1. só um instante, desculpa te interromper para a gente ir mais devagar. Eu vou mostrar para o pessoal agora no 2 minutos. Olha como ficou bem Uhum. claro isso que o Zé está falando. Ele veio, testou, subiu, e aí já deu uma sensação bem clara de estar formando um pullback para um pivô. Quando ele deixa esse sinal aqui de indecisão com o pavio, você já podia ter pensado nessa mínima, que é o 495, como um possível start antecipado da operação. Mas vamos lá para o que o nosso amigo está comentando nos 5 minutos. Exato. Aí eu estava com os dois gráficos abertos, eu fiz a minha entrada. E aí, a partir da minha entrada, eu falo assim, poxa, legal, e agora? Como que eu vou fazer para conduzir até minha saída? Onde foi a sua entrada exatamente? Na perda desse. Foi na perda desse 25. Quando ele perdeu, eu apertei o botão e entrei. Eu não esperei pullback nem nada, porque eu estava acompanhando o gráfico menor e eu senti que ele tinha força para começar a descer. Legal. E aí eu deixei rolar, eu fiz a minha parcial mais ou menos ali quando a 27 aí fechou, etc. E aí eu fiz um outro fibo que foi projetando esse mini pivô que eu vi para baixo. Aí eu falei assim, Vamos lá. legal, vou começar a projetar esse mini pivô para baixo para ver até aonde ele pode chegar, né? Então, eu vou fazer aqui para o pessoal. Aí, olha só que legal, gente, o Zé comentando o trade dele. Ele fez a venda nesse start da perda aqui do Candle 25, tá? Que é bem claro para todo mundo. Tá dentro de todos os estudiosos que a gente gosta, Larry Williams, tá dentro de tudo que a gente gosta na análise técnica. E aí, o que ele fez para conduzir? Primeiro, ele fez uma parcial perto da VWAP. Uhum. Maravilha. Não custa botar no bolso quando testa a VWAP. E aí ele pegou e falou, bom, vamos ver como é que eu conduzo esse trade daqui para frente. E aí ele começou a projetar. Você usou esse ponto aqui como rompimento do pivô? Eu usei a barra 24 como rompimento dela. Ah, porque Só, você tinha só, entrado nela, então mais é, só, justo. só que eu mantive os dois fibos ao mesmo tempo, porque tem uma coisa que eu vou até mostrar quando você terminar, que eu gosto muito, que é quando esses fibos assim acontecem de dar confluência, porque Então, foi onde eu aumentei a mão para pegar mais um pedaço do trade. então eu vou fazer o seguinte, relaxa, eu vou pegar um outro fio aqui de uma outra cor para a galera entender isso, tá? Só um instantinho, Beleza? pessoal. Deixa eu mudar aqui a cor dele, que a gente vai mostrar perfeitamente aí para o pessoal. Aparência, cor. Aí você for ali na direita, automático lá, cor Ah, aqui. automática. Vou botar esse roxo mesmo aqui, só para a galera
acompanhar. Legal. Então, aí o que que o nosso amigo fez, tá? Ele colocou a fibra lá em cima, tá? Que o Zé colocou para conduzir o trade dele. Aí ele pegou esse primeiro rompimento aqui, né? Que ele fez um espelhamento dessa pernada de baixa para ver aonde que ele estava. Então, você vê que o primeiro alvo está lá na VWAP. Então, ele já zerou bem ali. E aí, o que que você fez? Você jogou um segundo alvo aqui para ver até onde ele poderia ir? Então, exato. Eu joguei o segundo alvo, e aí quando eu joguei o segundo alvo, eu deixei, né, e tal, fiz a parcial, aí eu deixei ele retornar. Quando ele retornou, e eu vi que ele estava fazendo essa confluência aí com esses dois níveis de fibra, essa barra 35, se você der uma olhada lá em cima, eu falei assim, pô, isso aqui é um próximo ponto que eu vou fazer uma nova entrada, vou aumentar a minha mão aí. Porque é aquilo, eu já estudei essa técnica dessa Caroline Baldwin, que ela fala dos fibros, e ela diz muito sobre essas confluências de fibra. Quando elas acontecem, elas são um suporte muito, muito forte, que o preço não consegue ultrapassar de primeira. E também tinha as médias, se você olhar nos 5 minutos, tinha outras médias, tinha etc. de coisa corroborando para isso que eu estava vendo, né? Sim, média de 20 estava passando ali naquela hora. Exatamente. E aí eu fiz uma segunda entrada. E aí se você for para, e aí eu saí foi no 100% desse fibinho de novo, quando ele chegou ali mais ou menos nessa essa barra 38, etc. Eu fiz a minha última saída. O legal é que se você projetar todos os níveis, você vai ver que vai chegar nessa onde ele está fazendo a volta agora. Se você pegar o último nível de fibra, esticar, vai ser o finalzinho do movimento, aonde ele parou para começar a respirar e começar a querer voltar de novo, entendeu? Perfeito. Cara, muito legal isso que você E aí falou. a gente tem uma média de 200 também que ajuda até na análise disso aí. Fala, o preço chegou aqui, legal, tem FIBO, tem a média de 200. É realmente uma área que ele ou vai parar para pensar ou que ele vai dar uma acumulada ali para voltar, querer subir, fazer o que ele quiser. Sim, sim. E olha que interessante também, quando você estava no segundo alvo, tá? Que era este aqui, a parte de baixo também ficou bem próxima. Tinha FIBO do 941 e tinha FIBO no 80. Então, era uma região que realmente ficava interessante para uma segunda parcial. Tanto é que depois subiu aqui 300 pontos dessa possível parcial na região do bola, na região do 950. Tá? E aí, e só me tira uma dúvida, você fez alguma segunda parcial aqui ou não? Você simplesmente aguardou e aí quando subiu, você reconheceu essa congruência aqui nas duas fibras e vendeu mais um? Não, eu não fiz a parcial. Eu esperei ela subir novamente, porque eu estava com a mão bem leve quando ele chegou aí. Eu falei assim, legal, vamos acompanhar para ver como que ele vai se comportar, porque se ele, eu já estava olhando essa região aí, que também até a região do pivôzinho que você tinha comentado mais cedo, eu estava de olho nessa região que eu queria aumentar a mão exatamente nessa região. Então eu segurei, né? Porque eu estava com um lote bem pequeno. Eu comecei com 10, vendi 5, quando eu cheguei aí eu estava com 3 mais ou menos. Eu fui largando ao longo do espaço e aí quando chegou lá, aí eu fiz a minha mão cheia e desci com ele. Excelente. E mais um detalhe que eu gostaria de te perguntar. Conta pra gente o seguinte, você entrou aqui com 100% do seu lote, né? O lote lá que você resolveu entrar. E aí, quanto que você zerou na VWAP em termos de percentual da operação? Eu zerei 50% na VWAP. Você zerou 50%? Eu assim, tinha o FIBO e tinha a VWAP junto, né? E a VWAP para mim é um suporte bem forte, né? A maioria das vezes. Então eu sempre fico com receio quando o preço bate ali, eu sempre tento pelo menos botar 50% no bolso para não devolver todo o ganho. Claro, não, perfeito. Eu só estou perguntando isso para compartilhar aí com o pessoal mais novato, para eles entenderem a técnica operacional de condução do trade que você usa. Então, no caso, ele zerou 50% nessa região. Quando o mercado voltou, ele já estava devolvendo só metade do que ele tinha iniciado. Então, isso dá muita tranquilidade para o emocional. A entrada dele era aqui em cima, então ainda faltavam alguns pontos para atingir o preço de entrada dele, né? E aí ele percebendo essa exaustão por conta da congruência de FIBO, ele revendeu aqueles lotes que foram colocados aqui, depois do mercado, inclusive, ter dado até mais pontos, né? Ele esticou um pouquinho, voltou
e ele vendeu mais um. E aí, vamos lá, depois que você vendeu aqui, você voltou para 100%, e aí onde você zerou metade novamente? Eu No zerei metade 38? novamente. Eu zerei metade novamente quando ela baixou, né? Quando ela fechou a 36, eu já dei uma zerada também. E aí eu saí com o resto no 38. Eu saí com o resto no 38 porque eu vi esse fundinho aí, na barra 28, 31 e 38, todas elas atingiram o mesmo patamar ali de, vamos dizer, um fundinho pequeno aí nos 5 minutos. Então eu senti que ele estava com dificuldade de passar daí. E aí foi onde eu Legal. zerei toda a minha mão. Falei, legal, isso aqui eu sei que ele vai, se ele for, ele vai demorar. E aí depois, quando eu estiquei o fibo, percebi também que estava chegando no último alvo de fibo da minha entrada. Falei, então é por isso que ele está com essa dificuldade toda de passar daqui. Legal. Então, pessoal, para a gente recapitular a condução do trade aí, que o trader Zé está comentando com a gente, o Zé Petrúcio. A venda foi na perda desse candle, tá? Bem aqui. Chegando na VWAP, ele fez uma parcial por conta de FIBO, tá? E eu vou voltar aqui para vocês verem. Por conta... Calma aí que me atrapalhou ali o candle. Aqui, ó, por conta disso, primeiro alvo de FIBO com VWAP, então ele já zerou 50%. O mercado rompeu, ele atualizou a FIBO, tá? O mercado veio, testou esse rompimento, voltou. Nisso que o mercado voltou, ele percebeu a congruência dessas duas FIBOs, uma é do dia e a outra é o espelhamento dessa primeira pernada de baixa. Ele percebeu essa região, revendeu aqueles 50% que ele havia zerado na VWAP, seguiu a condução do trade, colocou metade no bolso nesse candle 36, e aí, projetando um possível terceiro alvo, quando o mercado perdeu essa região e veio testar aqui no 38, ele zerou a operação. Tá, pessoal? Então, só para vocês acompanharem e perceberem aí a condução do trade, porque isso é muito legal, acrescenta muito. Você poderia ter feito isso, que o Zé acabou de ensinar, com 2 lotes. Quem opera com 2, por exemplo, podia ter feito isso tranquilamente. Tá? Então, obrigado, cara. Muito legal Nada, você que compartilhar isso. isso com a gente. Porque esses movimentinhos de FIBO, né, a gente vê acontecendo todo dia. Quando você começa... eu gosto muito de FIBO, né? Sou suspeito para falar. Tudo que eu faço na minha tela aqui, todo o suporte, existência, eu adoro usar FIBO para fazer isso. E assim, são sinais que dão, né, quando você está a favor da tendência e você vê como que eu vou dizer, um recuo, né, um impulso, uma correção dessa, e ela faz a congruência com os níveis de FIBO, ali é uma possível oportunidade para você ou carregar mais a sua mão ou fazer uma nova entrada, se você tiver saído, algo do tipo. Eu gosto muito desse tipo de condução quando eu estou trabalhando com os FIBOs. Acho que alguém perguntou, vocês estão me ouvindo ainda? Eu não estou ouvindo o Júlio. Desculpa, cara, eu estava no mute aqui, eu não percebi. Deixa eu te Acho que falar. alguém Eu, perguntou o nome do livro, o nome dela é Caroline Baldwin. Deixa eu só pegar como se escreve aqui, eu tenho um livro aqui na minha biblioteca. Caroline Baldwin, mas eu não sei pronunciar o Baldwin, eu não sei como se escreve eu esse vou ver se eu troço. acho aqui, ó. Baldwin. É. Caroline Baldwin. Se você botar Queen Fibonacci, ela é conhecida como Queen Fibonacci. Boa. É. Queen Fibo. Então, assim, eu falei algumas coisas aqui, mas estava no mute, então eu vou repetir. Eu comentei o seguinte: obrigado por compartilhar isso com a gente. Eu realmente já tinha percebido, usando o Fibo, que quando tinha um ponto, de vez em quando a gente via que um ponto estava sendo o mesmo de uma outra Fibo de um tempo maior e tal, e isso dá uma confiança. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre uma estudiosa que
ficou especializada em perceber que nessas regiões o ponto é muito importante. Então, foi muito legal, obrigado por compartilhar, porque a partir de agora eu vou dar uma atenção muito maior a essa situação, porque faz muito sentido. Se você tem dois alvos em situações completamente diferentes, um era o alvo do dia, um era a fibra do dia e a outra era o alvo daquele espelhamento, então, muito provavelmente, você vai ter uma região de briga ali, né? Uhum. Então, O livro dela é bem interessante nesse sentido, porque ela explica bem a fundo isso que você acabou de falar, essa questão de fibras e alvos. E basicamente o livro inteiro ela só tem uma técnica, que é exatamente descobrir aonde são as confluências de fibra, e ela só treina aquilo. E ela é super famosa todas as como que é, artigos que ela escreve, porque ela acho que ela trabalhou num fundo durante muito tempo, ela conseguiu alavancar esse fundo 300, 400% mais alto, e ela conta que ela só fazia isso. Ela falou, o meu dia todo é só trabalhando em cima de fibra, e quando ele chega naquela área, eu realizo o trade. legal. E isso mostra, pessoal, que menos é mais. Há muitos traders de sucesso falam exatamente a mesma coisa que o Zé acabou de falar. Pô, tu vê, ela focou em fibra, cara, e ela ficou muito boa em pegar esses pontos. É óbvio que ela, muito provavelmente, não deixa de saber que por acaso aquela fibra está perto da VWAP ou que tem uma resistência no mensal. É provável que ela também veja um detalhe ou outro, mas a base do operacional dela são as confluências de Fibonacci. Então, assim, não, então eu só vou operar isso. É uma decisão sua, você pode só operar isso. Assim como você pode operar só rompimento de média móvel. Aí é de cada um. Mas mostra, mais uma vez, que menos é mais. A gente busca incluir outras informações para se sentir mais confortável. E isso é de cada um, né? Cada trader vai encontrar o seu, porque tem um limite, e senão é tanta informação que você até se perde. Cada coisa manda você fazer um trade diferente. E aí você não faz nada e fica confuso. Mas veja o exemplo de uma mulher de sucesso que foi gestora de fundo, pô, e só usava FIBO de uma maneira bem focada. Então é isso. Que fique mais uma lição aí, que menos é mais. E Exatamente. Júlio, Evandro falando aqui, Fala, Evandro. só para contribuir um pouquinho com o que o Zé falou, cara, achei muito legal essa entrada dele. Aquilo que a gente estava conversando um pouco mais cedo, ele viu uma single aí, cara, uma barra, e ele foi lá no time menor para saber o que estava acontecendo. É mais ou menos aquilo que a gente estava falando lá dos setups. A gente aprende no livro sempre a estar operando na menor e usar as tendências com tempos maiores, né, para saber o que vai fazer. E isso de você também diminuir o tempo para saber o que está acontecendo, se realmente vai dar uma entrada, se o volume lá no minuto está sendo legal nesse retorno aí. O que ele fez para entrar aí pô, muito legal, cara, de você diminuir o time para poder pegar uma entrada. Pô, ele pegou uma entrada no meio de uma pernada de baixa aí maravilhosa, cara. Exatamente. Diminuindo só o tempo para saber o que estava acontecendo. Tá montando um pivôzinho ali de 5 barras. Isso aí, Muito legal, é muito legal, cara. que é o que eu chamo do intra-candle, que é você ver que o 15 ou o 5 está fazendo uma formação, pô, joga no mais curto para você entender o que está acontecendo e talvez antecipar um pouquinho o movimento, porque isso te diminui stop e, obviamente, melhora também, alonga um pouquinho o ganho. Show, muito legal, Zé. Parabéns aí. Nada. Eu só queria compartilhar com vocês, porque é uma visão que eu aprendi aqui, lendo esse livro dela. Eu não vejo muita gente comentar isso no Brasil, vou te falar que também não vejo aqui fora ninguém comentando sobre Fibo assim, desse jeito como ela fala. O livro não é tão fácil de se entender quando você começa a ler ele. Ele é um pouco chato, porque ela pega muito no detalhe do detalhe, mas depois sei lá, do capítulo 10, quando ela começa a explicar a lógica que ela vê por trás de tudo e tal, essa formação de suporte e resistência, fica tudo mais claro. E aí, quando você começa a brincar com os ativos, que nem índice dólar, você fala assim, nossa, isso aqui realmente acontece na maioria dos dias. Se eu tiver um pivô, tiver uma coisa assim, ele volta ali, às vezes, pô, ele é um ponto ideal para a gente fazer uma nova entrada, fazer isso, etc. Eu comecei a utilizar aqui no meu Trade System e tenho gostado pra caramba, cara.
Tenho tido alguns bons resultados com isso. Pô, maravilha, cara, maravilha. E eu pesquisei aqui na internet para passar aí para a nossa mesa de operações, Caroline Boroden. Então, assim, o nome do livro é Fibonacci Trading. Eu vou botar o nome dela aqui no chat, porque é um Caroline diferente, é com Y. É Caroline Boroden. Então, eu vou colocar aqui, ó. O Zé colocou aí, Júlio, em cima aí, ó. Foi mal, não vi. Nada, tranquilo. Bota para reforçar para a galera. Ixi, não sei, perdi aqui, tá aqui? Tá. Caroline Borden, é isso aí, tem canal no YouTube e tudo, eu achei aqui também. Tá ali em cima que o Zé colocou, legal. Então é isso, tá, pessoal? Quem tiver interesse, eu já vi aqui ó, no eBay, tem um usado por $7. Talvez até encontre algum material grátis na internet e tem o canal dela do YouTube aí para vocês visualizarem, tá? Mas legal, fica a dica.